Diferentemente do que nós comumente fazemos, quando lemos todo o texto, compartimentamos o texto em alguns blocos e prosseguimos na exposição, hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de ler o texto e ir expondo o texto verso a verso, na medida que o texto caminha. Trata-se da oração do profeta Jonas no ventre do peixe. E por isso eu quero convidar os irmãos para que mantenham a Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a leitura e assim cada um dos apontamentos que nós faremos com base nesta oração de Jonas, quando ele se sentiu quase morto no ventre de um peixe. Meus irmãos, como eu disse, nós temos chamado esta série de exposições como sendo a Deus pertence a salvação, porque de fato é isso que nós leremos hoje no livro de Jonas, e é isso que nós vemos em toda a Bíblia. Deus salva quem nós queremos que Ele salve. Deus salva pessoas pelas quais nós nos curvamos, nos dobramos de joelhos, orando e intercedendo. Mas Deus também salva pessoas pelas quais nós nunca oramos. E sabe, irmãos, Deus salva pessoas que nós sequer queremos que sejam salvas. Quando nós olhamos para a história de Jonas, nós veremos Deus salvando ninivitas, que Jonas não apenas nunca orou por eles, como também não desejava que aquelas pessoas fossem salvas. E então nós vimos até este momento, no primeiro capítulo, que Deus deseja comunicar o seu juízo à grande cidade de Nínive. O pecado daquele povo chegou à presença de Deus, afrontando o caráter moral de Deus. E Deus então lança a mão do seu profeta e chama Jonas para dirigir-se até aquela cidade e anunciar uma mensagem de juízo. Irmãos, a mensagem de Jonas foi a mensagem, o sermão mais simples e aterrorizante que nós podemos encontrar na Bíblia. Dentro de poucos dias, Nínive será subvertida. Uma mensagem de condenação sem aparente esperança. Mas pela dureza do seu coração, Jonas tenta fugir da presença de Deus, e ele, estando em Jope, toma um barco em sentido de Tarsis, e durante aquela navegação, algo acontece, vem uma tempestade, os marinheiros incrédulos, idólatras, começam a clamar cada um pelo seu próprio Deus, como se esses ídolos pudessem salvá-los, até que então o comandante vê Jonas dormindo e diz: rapaz, você não está vendo o que está acontecendo? Acorda, clama pelo seu Deus, quem sabe Ele nos ouça, ou seja, os nossos não nos ouviram. Quem sabe o seu possa nos salvar. E Jonas então chega como uma espécie de alguém que deseja acalmar o coração daqueles homens e diz: eu sei o que está acontecendo. É por minha causa que vos sobreveio tamanhos problemas. E Jonas então conta àqueles marinheiros quem ele era, de onde ele vinha e que Deus ele servia. O texto nos diz que aqueles homens idólatras ficaram aterrorizados, sem saber o que fazer. E Deus então, pelo testemunho de Jonas, converte o coração daqueles homens. Deus é Senhor da agenda daqueles que assim creem e daqueles que tentam fugir da presença de Deus. Deus estava à procura de Jonas. Jonas não podia fugir da presença de Deus. E até no par ímpar, a sorte recaiu sobre Jonas. E naquela situação, Jonas é lançado no mar. Aqueles homens, então, entendem que o Deus que Jonas servia era de fato como ele havia dito: o Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe. O verso 16 diz que aqueles marinheiros temeram ao Senhor. Verso 16 do capítulo 1. Temeram ao Senhor. Eles, em extremo, ficaram temerosos. Eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Então, até aqui, o cenário é de Jonas tentando fugir da presença de Deus. E Jonas, então, é jogado no mar. E o texto da semana passada termina com o verso 17, com o qual eu quero partir
para a nossa exposição de hoje. E eu peço para que você acompanhe a leitura. Depois de Jonas ter sido jogado no mar, diz-nos o texto que deparou o Senhor, ou seja, Deus preparou um grande peixe para que tragasse, engolisse Jonas. E Jonas esteve no ventre desse grande peixe por 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós tendemos a olhar para este momento da narrativa e pensar que esse é, quem sabe, o ápice da história. Porque muitas vezes o livro de Jonas é reduzido à imagem do profeta que desobedeceu a Deus e que ficou no ventre da baleia, sabe? Do grande peixe. Penso que se nós perguntássemos para algumas das crianças que aqui estão, seria esse o resumo do livro de Jonas. Eu penso ainda que talvez alguns de nós poderia se lembrar que seria talvez toda essa história. Mas não é. Não é. E quando nós olhamos para a narrativa do verso 17, nós podemos ter aqui 3 percepções possíveis. A primeira delas, de racionalistas, de pessoas que olham para esse texto e pensam consigo mesmo, como há alguns anos atrás, o canal Discovery Channel, tentando refutar a narrativa do profeta Jonas, tentou ali provar a impossibilidade de um homem passar ileso 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E então, ao ler um texto como esse, nós podemos reagir como um racionalista, alguém que, segundo a razão, vê esse texto não pode ser verdade. Então, considerar que esta narrativa não pode ser recebida como expressão da verdade. Mas existe ainda uma segunda possibilidade. Nós podemos ver esse texto, receber com fé esta palavra como palavra de Deus, mas entender que o fato de Jonas ter sido jogado ao mar e ser tragado pelo peixe é, na verdade, uma história. É um conto. É aqui algo simbólico e não real, não fato histórico. Ou nós podemos ainda ficar com uma terceira posição, que também é recebida por fé, onde nós olhamos para esse texto e lemos, e cremos, e confessamos que sim, Jonas foi jogado no mar. Ele foi tragado literalmente por um grande peixe, e literalmente esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, para que então, por ordem de Deus, esse peixe pudesse devolver Jonas ao solo. E esta conclusão não é particular. Esta conclusão tem como base o testemunho do próprio Jesus, que lá em Mateus, quando inquirido a respeito de sinais, onde as pessoas disseram para Jesus, nós queremos ver sinais, e Jesus disse não, vocês querem sinais e sinais vocês não vão ter. Tudo que vocês terão é o sinal de Jonas. E Jesus então aponta para Jonas como um fato histórico e não como uma alegoria. E Jesus compara, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, compete ao Filho do Homem estar na terra por 3 dias e 3 noites, para que então ressuscite. Então, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e nós devemos tê-lo como expressão de uma narrativa histórica. Jonas, então, está no ventre de um peixe. É interessante que, quando nós olhamos para o livro de Jonas, ao escrever o comentário desse livro, um livro muito interessante, que eu quero recomendar aos irmãos, o missionário bem-sucedido que fracassou, escrito por Stuart Olyott, ele diz que em cada capítulo do livro de Jonas, a ideia de que a salvação pertence a Deus está posta aos nossos olhos. Olyott afirma que os capítulos de Jonas podem ser vistos como cenas de expressões corporais. E eu chamo a atenção dos irmãos para aquilo que Olyott diz aqui. Tentando fugir da presença de Deus, nós encontramos Jonas no primeiro capítulo como se estivesse de costas para Deus.
Caminhamos um pouco e no capítulo 2, no ventre do peixe, nós podemos enxergar Jonas como quem está de joelhos, quem está orando diante do Senhor. No capítulo 3, onde Jonas vai cumprir a missão, meio contra a vontade, mas vai, Jonas parece-nos estar de pé diante de Deus. Para que no capítulo 4, nós podemos perceber que Jonas parece estar prostrado, insatisfeito com a salvação promovida por Deus. Considerando esta uma boa analogia, quando nós olhamos para o capítulo 2, nós veremos o profeta que antes estava de costas para Deus, agora prostrado diante dele. Jonas está vivendo um dia difícil na sua vida. Jonas está enfrentando, quem sabe, a pior tempestade da sua história. Quando nós olhamos para o primeiro e segundo verso, nós vemos assim: então, ou seja, depois de ser tragado pelo grande peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Se por um lado, no capítulo 1, Jonas parecia estar de costas para Deus, no capítulo 2, é claro que agora Jonas adota uma posição de humilhação, uma posição de alguém que reconhece o seu estado de necessidade, como quem está prostrado diante do Senhor de joelhos. E eu penso, meus irmãos, como muitas vezes Jonas é um estereótipo de nós mesmos, como muitas vezes nós somos parecidos com Jonas, quando nós tendemos a orar ao Senhor apenas quando estamos enfrentando dias difíceis. Alguém notou a oração de Jonas no capítulo 1? Quando ele livremente podia escolher ali para onde ir, o que fazer? Não. Mas veio a dificuldade, veio a tormenta, veio o sentimento de que agora não havia mais esperança para si, e Jonas então se prostra diante do Senhor. Veja, meus irmãos, como esse grande peixe colocado na vida de Jonas foi um instrumento necessário para que Deus quebrantasse o coração daquele profeta. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que as dificuldades da nossa jornada são instrumentos onde Deus trabalha o nosso caráter. São instrumentos que Deus se utiliza para moldar, testar e purificar a nossa fé. Eu imagino que talvez até este momento você tenha olhado para a história de Jonas e visto o peixe como algo ameaçador. Algo que o próprio Jonas pensou que fosse o fim da sua vida. Ser tragado pelo peixe é o final da vida de alguém. E se nós não conhecêssemos a história, eu penso que esse seria o nosso pensamento. Acabou para Jonas. O peixe comeu ele. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que o peixe, como um instrumento de Deus para quebrantar o coração do profeta, foi enviado por Deus para salvar Jonas e não para matá-lo. Irmãos, considere Jonas sendo jogado no meio do mar, em meio a uma grande tempestade. Ainda que a tempestade tenha cessado, ele continuaria à deriva no meio do mar. Qual a possibilidade de alguém alcançar terra firme nadando, sofrendo de insolação? Quase nenhuma. Se Jonas fosse deixado à própria sorte, abandonado no oceano, ali no mar, ele fatalmente morreria. Mas então, partindo dessa percepção, nós enxergamos que o grande peixe, além de um instrumento de transformação, foi o meio pelo qual Deus salvou o seu profeta, embora estando num lugar um tanto quanto desajeitado. Porque pense comigo, se peixe é um bicho fedido do lado de fora, imagine o que é estar 3 dias nas entranhas desse animal. Mas era necessário que Jonas enfrentasse essa dificuldade, não para a morte, mas para a vida. É exatamente assim que nós precisamos enxergar as tribulações da nossa vida. Em tempos difíceis, as dificuldades, os grandes peixes que parecem nos tragar,
que parecem tirar a nossa esperança, precisam ser vistos pela ótica de Deus. De um Deus que é justo, de um Deus que nos disciplina, mas também de um Deus que não nos abandona. E ainda que as tribulações da nossa jornada sejam como esse grande peixe, ainda ali, a boa mão do Senhor há de nos guiar. Pense comigo, irmãos, se Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe, há esperança para nós ao enfrentarmos as nossas dificuldades. Se Deus ouviu a oração de Jonas depois da desobediência de Jonas, da sua tentativa de fugir da presença dele, há esperança para nós. E isso nos chama atenção para o fato de que não há desculpas para não orarmos ao Senhor, para não falarmos com Ele. E então, no ventre do peixe, Jonas fala com o Senhor, como quem está de joelhos. E o que Jonas diz? Verso 3, verso 3, acompanhe. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim. Meus irmãos, perceba que Jonas tem a ideia e ele desenha uma cena como se ele estivesse numa verdadeira prisão, onde não parece ter esperança. O Senhor me lançou no mais profundo dos mares, e as águas me encobriram. Eu estou preso, atormentado e sem esperança. E ele continua. Então, diante desta circunstância, no verso 4, ele vem dizer: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o santo templo. Meus irmãos, é importante nós fazermos uma observação aqui. O mesmo Jonas, que no capítulo 1 queria fugir da presença de Deus, agora parece ter saudade de Deus. Irmãos, percebam como isso tem muito a ver conosco. Como muitas vezes, quando a nossa vida está estável, quando temos saúde, quando temos condições de aparentemente lidar com as demandas do dia a dia, nós parecemos distantes de Deus. Não buscamos a Deus com a intensidade de alguém que se prostra de joelhos diante do Senhor, como quem tem em Deus a sua única esperança. E o Jonas valente, fujão, teimoso do primeiro capítulo, agora se mostra alguém que parece ter saudades de Deus. E nós percebemos isso na expressão de alguém que lamenta: será que um dia, porventura, eu verei novamente o templo? É importante nós salientarmos aqui, irmãos, que se para nós hoje, depois do Novo Testamento, esse lugar, embora seja importante, esse local que nós nos reunimos, ele não é necessário do ponto de vista da adoração. Ele pode ser suplantado por outras circunstâncias. O povo de Deus continuará sendo igreja, ainda que não tenha lugares como esse que nós temos. Mas o Antigo Testamento era diferente. O templo era a representação da presença de Deus. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E estar ano após ano oferecendo sacrifícios no Yom Kippur, no dia do perdão, era algo que fortalecia o coração de um judeu convicto. E agora aquele que antes fugia de Deus fica pensando: eu era feliz e não sabia. Será que eu vou ter oportunidade de voltar ao templo? Como quem diz: será, Senhor, que eu vou ter uma segunda chance de falar contigo? Irmãos, nos últimos 2 anos, durante muitos meses, nós fomos privados de ajuntamentos como esse. E é interessante, irmãos, como no começo a igreja sentiu e se abalou com isso. Manifestações de saudade dos ajuntamentos, manifestações de desejo de estar novamente aqui, porque nos fazia falta termos a comunhão, o partilhar da palavra. Mas os dias foram passando e nós fomos nos acostumando com aquela situação.
E a saudade da presença de Deus pareceu menor. E muitas pessoas sequer voltaram. Meus irmãos, nós precisamos de tempestades e grandes peixes ao longo da nossa caminhada para que possamos nos prostrar diante do Senhor. Jonas continua, versos 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor e Deus meu. Perceba, meus irmãos, a imagem de terror de Jonas, de uma prisão. Estou totalmente cercado. Novamente nós percebemos a ideia que Jonas tem do ventre daquele peixe. As algas aqui são descritas como uma espécie de algema que está prendendo aquele homem nas profundezas dos mares. Jonas está numa verdadeira prisão. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Embora Jonas estivesse numa situação difícil, numa situação de aparente falta de esperança, numa situação onde alternativas faltam, sobram perguntas e poucas respostas se apresentam, Jonas estava de fato preso no ventre do peixe, no fundo do mar. Mas porque era filho de Deus, filho da fé, Jonas, apesar de preso, não estava abandonado. No verso 6, a imagem de prisão continua. E a oração que Jonas faz no ventre desse peixe, ela começa de forma descendente. É como se Jonas não conseguisse olhar para cima. E tudo que ele enxerga é as entranhas do peixe, é a prisão, são as algas que enrolam na sua cabeça. Até que algo acontece no coração daquele homem. Até que em algum momento, ao longo da oração que Jonas fez, a sua percepção acerca daquela situação é transformada. Jonas começa a orar de forma diferente, e eu chamei aqui de forma ascendente, como alguém que, apesar das dificuldades, da prisão, das impossibilidades, consegue olhar para cima. Alguém que consegue olhar para o Senhor. E o texto nos diz que Jonas então clama ao Senhor como alguém que se sentia morto, mas com esperança de que, se Deus quisesse, Ele era poderoso para livrá-lo daquela situação aterradora. Meus irmãos, enquanto os nossos olhos não estiverem voltados para o alto, para Jesus, nós viveremos como quem não tem esperança. Nós temos dito isso, irmãos, que todos nós precisamos de esperança. Todos nós precisamos de uma causa pela qual viver, que vale a pena viver. E como disse na semana passada, se necessário for, morrer por ela. Mas se nós não tivermos esperança no nosso coração, todos os nossos esforços perecerão. E buscar esperança, onde a verdadeira esperança não pode ser encontrada, é falhar na nossa jornada. Nós olhamos Jonas agora, meus irmãos, percebemos Jonas clamando ao Senhor, como alguém que vê lá no fim do túnel uma esperança. Ah, irmãos, essa imagem do fim do túnel nunca foi tão emblemática para mim como nos últimos dias. A tia Ju conhece como é que funciona a ala de quimioterapia da Santa Casa de Alfenas. É um lugar muito confortável, limpo, bonito, arejado, fresco, é espetacular. Mas o ambiente é triste, irmãos. Porque, com exceção de quem está acompanhando, todo mundo ali está doente. E é um longo corredor, e a sala de quimioterapia fica lá no final. E nessa sala, apenas os técnicos e os pacientes podem entrar. Acompanhantes ficam numa antessala, numa recepção. Tem televisão, tem internet. Se alguém precisar da senha do Wi-Fi, eu já tenho. Tem internet, tem condições, tem lanchinho. Você tem
condições. Mas tudo isso fica pequeno demais. E ficou pequeno demais para mim, que passei nas últimas 2 semanas, 4 horas, olhando para uma porta, lá no final do corredor, esperando para que no final aquela porta abrisse. E é interessante que o corredor vai ficando meio escuro, e quando a porta abre, é muito iluminada a sala, fica claro lá no fundo. Ah, meus irmãos, a minha esperança era de ter uma luz no fim do túnel. E naquela luz, viesse a Fernanda. Como essa imagem tem ficado permeando a minha mente. Como nós vivemos por uma esperança no fim do túnel. Como o meu coração se alegra ao ver ela andando ao longo daquele corredor, bem, sendo tratada. Jonas está no ventre do peixe como alguém que está esperando uma luz no fim do túnel. Nós precisamos, meus irmãos, perceber as dificuldades, mas não parar nelas. Nós precisamos, meus irmãos, perceber os problemas, mas tratá-los. Nós precisamos esperar em Deus uma solução que seja uma luz no fim do túnel. E então vemos o verso 7. Jonas dizendo: quando dentro de mim desfalecia. Perceba que agora o tempo verbal está no passado. Ele desfalecia, não desfalece mais. Ele ainda está no ventre do peixe. Mas embora nesse momento Deus não tivesse ainda mudado a situação, Deus mudou o coração de Jonas. Ele ainda estava preso na prisão, no fundo do mar, mas ele desfalecia a sua alma. E então eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Um homem que entende que está totalmente perdido e morto, entende que precisa ser totalmente achado para que viva completamente. Irmãos, às vezes o fim do poço é necessário. Às vezes, irmãos, situações sem saída, elas são necessárias. Porque talvez é só assim que nós de fato entenderemos que nós precisamos totalmente de Deus. Perceba que ao falar de nós, a Bíblia não fala que nós estamos num estado de doença espiritual. A Bíblia, quando faz menção do pecado e dos seus efeitos na vida do ser humano, não fala que nós estamos meramente doentes. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E só quando nós entendemos que estamos totalmente mortos, é que somos habilitados para perceber que precisamos ser completamente salvos. Deus não faz obra pela metade. Deus cumpre a sua obra na nossa vida. Por isso, uma vez totalmente mortos espiritualmente, fomos em Cristo Jesus totalmente redimidos por sua graça. Jonas aproxima-se do final da sua oração, quando nos versos 8 e 9 ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas o contraste: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, não parece ser o mesmo homem que estava vendo-se morto no ventre daquele peixe. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo que está acontecendo aqui. No final do capítulo 1, nós percebemos que aqueles marinheiros, eles não apenas viram o poder de Deus no mar se acalmar, mas eles foram tocados por Deus. E nós podemos concluir assim, porque o verso 16 traz características de pessoas que foram verdadeiramente convertidas a Deus, que foram alcançadas pela graça de Deus. E nós percebemos que aqueles homens temeram ao Senhor, eles fizeram votos e sacrifícios.
Apenas pessoas tocadas pela graça de Deus agem assim. E perceba que isso está acontecendo com Jonas. Eu invocarei ao Senhor, com voz de agradecimento, vou me dirigir ao Senhor, e o voto que fiz, esse pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esta é com certeza a frase que resume todo o livro de Jonas. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que essa frase não resume apenas o livro de Jonas, mas toda a Escritura. Apenas Deus pode salvar. Apenas Deus pode habilitar pecadores a tornarem-se salvos diante do Senhor. Quando alguma circunstância da nossa vida nos coloca de joelhos, nós enxergamos, de fato, livramento e salvação vindos da parte do nosso Deus. Quando tudo que temos é o Senhor, nós experimentamos um estado de total dependência. Isso, meus irmãos, expressa a miserabilidade do coração do homem em contraste com a perfeição divina. O capítulo 2 conclui com o verso 10, onde Jonas diz, o texto narra, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas sobre a terra. A ideia que temos é que Deus dá a Jonas uma oportunidade de obedecer. O texto diz que o peixe vomitou Jonas. Ao que tudo indica, o peixe vomitou Jonas de onde ele saiu, lá em Jope. Porque quando nós olhamos a sequência da narrativa, nós percebemos o início do capítulo 3, começando quando começa o capítulo 1. Deus vai de novo a Jonas e faz o mesmo chamamento, como alguém que deseja oferecer uma segunda chance, uma oportunidade de Jonas fazer direito, de Jonas não fugir da presença de Deus. É como se Deus chegasse para Jonas e dissesse, ei, vamos fazer de novo? Vamos começar do zero? E o capítulo 2 termina, ainda sem uma resposta de Jonas, que veremos na semana que vem. Mas eu gostaria de concluir a exposição dessa noite com algumas aplicações espirituais para o nosso coração, meus irmãos. A primeira conclusão que nós chegamos é que você e eu, nós podemos orar onde nós estivermos. Não existe desculpa para não clamarmos ao Senhor. Uma pesquisa rápida na Bíblia, nós veremos, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó orando a Deus no deserto. Salomão orando no templo. Aquele coletor de impostos orou dentro da sinagoga. Cornélio orou dentro de casa. Os discípulos de Jesus oraram no barco. O próprio Jesus orou no jardim, orou na cruz, orou com a multidão, orou sozinho. Jonas orou no ventre de um peixe. E você pode orar em qualquer lugar. Não há desculpa para não apresentarmos as nossas questões diante do Senhor com fé. Em segundo lugar, a fé genuína agarra-se a Deus, mesmo quando nós somos, pelas tribulações, castigados. Sofrimento qualquer que seja, não é capaz de produzir regeneração. Irmãos, você não paga pelos seus pecados. Não são os sofrimentos que nos convertem, mas os sofrimentos têm a capacidade pedagógica de nos levar à presença de Deus, reconhecendo que não há outro caminho para nós, a não ser nos curvar diante do Senhor. Diante dos problemas, alguns podem responder com murmuração e blasfêmia. Deus nos abandonou, ou Deus não existe. Ou nós podemos responder com fé, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquilo que prometi, eu cumprirei. Por fim, meus irmãos, a história de Jonas aponta para Cristo e a sua maravilhosa graça.
Não existe motivos para nós irmos embora deste lugar sem nos sentirmos reconciliados com Deus. Até porque, convenhamos, se até os ninivitas foram reconciliados com Deus, você também pode sair daqui como alguém que recebeu a chance de fazer certo, a chance de tomar atitudes certas para com Deus. E sabe, irmãos, como última lição, e talvez você ainda não tenha percebido isso, o problema de Jonas, aqui nos capítulos 1 e 2, não é meramente ou simplesmente desobediência. Porque às vezes nós achamos que o pecado de Jonas aqui é a desobediência. Deus mandou e ele fez outra coisa. A situação é mais profunda do que isso. Se fosse, pense comigo, se fosse apenas desobediência, Jonas não precisava ir para Tarsis. Era só permanecer em Jope. Deus falou, vai e prega a Nínive. Eu não quero ir, eu fico onde estou. O problema de Jonas era desejar fugir da presença de Deus. Jonas não estava apenas desobedecendo, mas ele estava tentando fugir da presença de Deus. E esses 2 capítulos nos dão conta que é impossível fugirmos de Deus, da presença de Deus. O verdadeiro problema de Jonas foi não submeter-se ao decreto de Deus. E só no final do capítulo 2 ele reconheceu: ao Senhor pertence a salvação. Jonas não conseguiu fugir de Deus. Você acha que vai conseguir? Você acha que fugindo da presença de Deus, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, você passará ileso? Você acha? Com certeza, a resposta é não. Jonas foi encontrado por Deus. Jonas não voltou-se ao Senhor por livre e espontânea vontade. Jonas foi trazido à presença de Deus por aquele grande peixe, que fez com que Jonas entendesse que não há outro caminho senão obedecer ao Senhor. Jonas não foi apenas encontrado por Deus, Jonas foi reconciliado por Deus, assim como eu e você podemos ser nessa noite. Meus irmãos, eu penso que nós podemos sair daqui dessa noite fazendo-nos a pergunta que eu imagino que Deus tenha feito para Jonas. Vamos começar de novo. Vamos buscar ser mais obediente a Deus. Vamos deixar de fugir de Deus e da sua presença. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.